E aí, redatores, tudo bem? Eu sou Danilo, da Academia do Redator, e hoje eu estou aqui para falar sobre como criar o artigo perfeito, começando com o título. A criação de títulos normalmente é um dos erros dos redatores iniciantes. Por quê? Porque eles decidem criar no final, depois de escrever todo o texto. E, sinceramente falando, isso é um erro bem ruim. Por quê? Porque quando você não tem um título logo no começo, você simplesmente vai vomitando conteúdo. Você vai colocando, jogando, e você criou o artigo. Aparentemente, maravilha. Só que na hora de criar o título para o que você acabou de escrever, vai ser como criar um Frankenstein. Você vai precisar criar alguma coisa que consiga abraçar tudo que você escreveu, sobre o que você falou no seu texto. E normalmente você acaba criando um título bem fraquinho, que você teve que pegar de tudo um pouco e, na real, não é uma boa ideia. Vai acabar saindo um título fraco que vai dar a ideia de um texto fraco, por mais que ele possa ter sido incrível. Então, não começar com o título é um erro muito comum para os iniciantes. Então vamos fazer assim, eu vou te ensinar agora 5 dicas que vão te ajudar a criar um título irresistível, tudo bem? Então a primeira dica é o seguinte, você precisa escolher um tema que dá água na boca, simples assim. Se você quer que o seu leitor leia o seu artigo, você precisa ir direto na ferida deles, quer dizer, na cura da ferida, né? Então você precisa entender que tipo de dor o seu leitor tá passando. E como você entende isso? Calma, você pode fazer assim. Você pode procurar comentários de outros artigos seus, você pode ver reviews de livros sobre o nicho que você escreve, ou você pode simplesmente perguntar para eles. Você cria um formulário, uma pesquisa pelo Google Service, por exemplo, e manda. Porque o que acontece? Quando você entende o que o seu leitor está passando, quais são as dores, você consegue ser específico. E quando você é específico, o leitor ele tem muito mais tendência a acreditar no que você está falando. Por exemplo, se você cria um título chamado Como Criar uma Empresa de Sucesso. Cara, lindo o título, mas pensa comigo, o que é uma empresa de sucesso? É muito relativo, é muito brando. Então, talvez não desperte a curiosidade para o seu leitor. Mas, de repente, você cria o seguinte, como criar uma empresa do zero, mesmo sem dinheiro? Cara, se o seu leitor é alguém que está querendo montar um negócio e tem pouco dinheiro, sem dúvida ele vai clicar no seu artigo, porque é muito específico. Ele sabe que o tema do seu artigo é criar um negócio com pouca grana. É muito mais efetivo. Beleza, a dica número 2 é nada se cria, tudo se copia. Essa é uma frase clássica. É o seguinte, você não precisa, como redator, ficar criando estruturas novas toda hora. Você não precisa sempre partir do zero quando for criar um título. Não, deixa disso. Você tem que lembrar o seguinte: antes de você, existiram e existem outros redatores. Então, eles estão testando estruturas, eles estão testando títulos, e eles já descobriram o que funciona e o que não funciona. Você não precisa reinventar a roda toda vez que for criar um artigo. Não, economiza o seu tempo. O que você pode fazer é estudar o tipo de estrutura que funciona. Então, a minha dica para vocês, você pode começar com 2 estruturas que são clássicas e funcionam super bem na hora de criar o título matador. Eu chamo elas do seguinte, é o título como e o título lista. Por exemplo, o título como são aqueles artigos que você vê por aí. Como criar o seu cachorro em um apartamento. Legal? E o título lista é 5 maneiras de criar uma horta dentro do seu quarto, entendeu? Então, essas duas estruturas, lista e como, elas são muito poderosas e elas são comprovadas, elas funcionam. Então, se você quiser começar com algo que você já sabe a procedência, comece com esses 2 títulos, esses 2 tipos, aliás. Então, a garantia de sucesso aqui, as chances de sucesso são maiores do que você tentar criar algo mirabolante do zero. A dica 3 é a seguinte, mostre o arco-íris e não o pote de ouro. Nesse momento você tem que pôr a mão na cabecinha aqui, na consciência e se perguntar, será que eu estou entregando o ouro quando eu crio os meus títulos? E quando eu falo entregar o ouro, é você entregar a resposta logo de cara? Porque é o seguinte, a receita para um título de sucesso que realmente chama atenção é uma pitadinha de mistério. A verdade é que ninguém gosta de um título que entrega tudo logo de cara, porque é como se fosse um spoiler. Ninguém gosta. E é o seguinte, nessa brincadeira de entregar a resposta logo de cara, vocês dois saem perdendo. Por quê? Você, porque perdeu o clique, então o leitor nem vai abrir o seu artigo. Já era. E o próprio leitor, por quê?
Porque quando ele lê esse título, ele acha que a resposta já está ali. Ele não precisa perder o tempo dele. E vai embora. E isso é horrível, porque às vezes aquela resposta que estava no título é simplesmente a pontinha do iceberg. Você tinha muito mais para desenvolver, só que ele nunca vai saber disso, porque ele simplesmente foi embora. A dica 4 é o seguinte, é bem simples, aliás. Cumpra o que foi prometido. No mundo da redação, tem um mandamento fundamental na hora de você criar um artigo de sucesso. Não enganarás o seu leitor. Simples assim. Prometeu alguma coisa? Cumpriu. Sem mistério. Não tem coisa pior do que você ver aquele título mirabolante, você fica super interessado, fala, meu, isso aqui vai resolver os meus problemas. Aí você clica, abre, lê o artigo inteirinho e você chega no final e fala, ué, ele não me deu resposta nenhuma. Você vai ficar muito bravo, você como leitor. Por quê? Porque você foi iludido, o cara te prometeu um negócio e não te entregou. E o pior, você perdeu o seu tempo. Cara, e hoje, na internet, se você perde o seu tempo, isso aí é um crime gravíssimo. A última dica é a seguinte, desenvolva a sua identidade. Simplesmente escreva. Aqui, consistência é a chave. Quanto mais você escreve, mais você vai desenvolvendo a sua personalidade. E quanto mais você desenvolve essa personalidade, mais o seu leitor ele vai saber te identificar no meio da multidão. Então, se você, por exemplo, escreve sempre títulos simples e diretos, se de repente você muda e começa a criar títulos super elaborados, como se tivesse saído do BuzzFeed, por exemplo, eles vão desconfiar, porque alguma coisa está errada. Não que você não possa mudar, mas aqui o segredo é fazer mudanças graduais. Então, a regra é clara, é tudo questão de tempo. Então você vai mudando aos poucos, e os leitores vão se acostumando e te seguindo. Maravilha. Então a questão é essa, escreva até você desenvolver a sua personalidade. Então é o seguinte, na próxima vez que você for criar o seu artigo, dedica um tempo sério na hora de criar o seu título, tudo bem? Porque o seu título é o seu mapa. E sem um mapa você vai ficar perdido. Parece meio estranho falar assim, mas tenta criar um título antes de começar a desenvolver o conteúdo, mas não precisa ser o título definitivo, não. Pode ser um rascunho. Mas o simples fato de você ter algo que você possa guiar os seus esforços já vai te ajudar, tudo bem? Então, para finalizar, é o seguinte. Se você é um redator que está começando ou está pensando em iniciar na carreira de redator freelancer, entra lá no meu blog academiadoredator.com.br que eu tenho um curso gratuito chamado Seja Pago para Escrever. Nele eu dou dicas de como você pode começar nessa carreira e literalmente ser pago para escrever, tudo bem? Então, acessa lá, se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar. E também não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube. E eu te vejo na próxima semana com a continuação do tema de hoje. Então, hoje a gente falou sobre títulos e no próximo vídeo a gente vai falar sobre introduções sedutoras, tudo bem? Então, até a próxima. Eu sou Danilo da Academia do Redator e tchau, tchau.